Palavra ao senador Roberto Silva. Vossa Excelência, desculpe, Roberto Muniz, desculpe. Presidente, depois de uma aula sobre energia, parabenizar o senador Eduardo Braga, ex-ministro, e dizer que para nós que estamos iniciando, dando os primeiros passos, ter essa oportunidade de ouvi-lo aqui, os grandes desafios que ele teve que enfrentar durante a passagem dele no Ministério, e que realmente as manchetes dos jornais, à época, era sempre se perguntando quando iniciaria o racionamento. E o testemunho do ex-ministro e senador é fundamental para a gente entender todo o processo que tanto o Ministério quanto a agência enfrentou, e a presença dos senhores Romeu Donizete, Romeu e do diretor Tiago aqui é de fundamental importância, porque eu entendo que energia é sinônimo de desenvolvimento do país. A gente está discutindo aqui o futuro. Não dá para a gente pensar no futuro do país sem pensar na energia. E a matriz de energia, a matriz de como se produz energia, ela tem uma relação com o desenvolvimento da sociedade. Então, são duas coisas. O país pode se desenvolver sem energia? Não. Mas uma sociedade pode se desenvolver sem perceber qual é a matriz que faz com que essa energia seja gerada? Também não. Então, são duas coisas importantes que a gente precisa sempre estar atentos sobre como gerar e a forma da geração, quanto gerar. Então, são duas coisas importantes. E o doutor Romeu traz uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o papel das agências reguladoras. Muitas vezes a agência reguladora ela tem o seu papel um tanto assim, com um olhar equivocado da sociedade que quer capturar o papel da agência reguladora como se ela fosse a garantidora simplesmente da menor tarifa. E a gente percebe que o papel mais fundamental e relevante desse papel regulador é você manter o sistema que existe e ter um horizonte desse sistema de quando será possível a gente chegar ao dia que todos os brasileiros tenham energia de qualidade em quantidade suficiente e também a matriz que possa gerar da melhor forma possível essa qualidade energética. Então, eu acho que esse papel, talvez da agência mais antiga, a agência mais antiga do país, então, apesar de sermos ainda muito jovens nessa relação com as agências, a gente percebe que ela é de fundamental importância, presidente, para que a gente mantenha o nosso papel de regulação, independência e autonomia desses agentes. Eu acho que a gente precisa ser muito criterioso, ser mais decisivo e decidido na defesa da autonomia das agências. Acho que isso é de fundamental importância. E aí quero, complementando um pouco a solicitação do senador Eduardo, que pediu a relação das obras, em que estágio se encontram, principalmente para a gente ver a grandiosidade da quantidade de obras que estão sendo feitas. Eu gostaria de, se vocês pudessem, nesse mesmo documento, mandar para a gente qual é a matriz de pontos críticos, já que vocês estão com inovação no modelo da gerência desses contratos, quais são os pontos críticos que passam todas as obras? Já que ficou muito claro que a responsabilidade pela política energética é aqui também, do Senado, do governo. Então, talvez vocês trazendo para a gente os pontos críticos, por exemplo, quantas obras estão paradas, se você vê a matriz desses pontos críticos, por questões ambientais. Será que esse realmente é o principal ponto de obstáculo
para que a gente possa fazer os investimentos. Quais são os outros pontos de obstáculo? É a forma do financiamento dessas obras, a desqualificação das empresas, já que o senhor colocou que existem 17 empresas que estão recebendo, né, um tratamento VIP da agência. Era interessante a gente saber também o que é que há de dificuldade, não para simplesmente, presidente, fazer qualquer tipo de sanção a essas empresas, mas principalmente entender que procedimentos a gente pode levar a cargo aqui, levar como propostas dessa casa, para que a gente tenha uma diminuição do tempo, né, entre o projeto, a vontade política inicial de fazer um investimento, né? Não podemos fazer com que obras como as usinas hidrelétricas que estão agora já em operação, elas tiveram dezenas de anos, desde o momento da decisão de fazer, até agora o primeiro quilowatt chegar na casa de algum consumidor. Acho que a gente precisaria trazer para cá, esta casa, doutor Romeu, essa matriz, para que a gente possa aqui fazer um enfrentamento muito claro e convocar as instituições que, em vez de estar ajudando e colaborando com o futuro do nosso país, está, na verdade, sendo obstáculos para que isso aconteça. Outra questão, quer dizer, matriz dos pontos críticos, né, quais são esses pontos que essas empresas estão enfrentando de dificuldade. Quero também entender um pouco mais como é que vocês se relacionam com o monopólio natural. E isso é muito importante, porque outros setores que não têm o avanço, tanto na regulação quanto na participação do setor privado, como o setor de saneamento, a gente sempre se debate, tem um debate de como fazer o enfrentamento desse monopólio natural. E acho que vocês já avançaram muito, e esse sistema, né, através de uma regulação de uma agência nacional, e é o que eu defendo, presidente, que no futuro a gente possa ter, quem sabe, uma agência nacional de saneamento, né? Ele, junto com as agências estaduais, pode ser um caminho para fazer esse enfrentamento. Outra questão é, como é que vocês avaliam o trabalho dessas agências estaduais? Se a gente ainda está discutindo, aqui nesse momento, a captura pelo processo político, pelo processo de defesa do consumidor, ou por questões empresariais, por intenções de capturar as deliberações dessas agências, será que essas agências estaduais estão protegidas também a essa mão dura do poder local? Então, essa é outra questão que eu queria, presidente, que nós pudéssemos avançar um pouco nesse debate. É claro que para o ex-ministro, o que nós chamamos dessa sopa de letrinha, né? GSF, PLD, fica uma coisa muito fácil, né? Para nós, simples mortais, é difícil. Se não fosse o Google aqui, quase metade da apresentação estava comprometida, completamente comprometida. Mas eu queria, né, finalizar parabenizando a política de bandeiras tarifárias. Eu acho que isso foi um avanço importantíssimo, porque a gente, e foi muito bem qualificado por doutor Romeu, nós não levamos esse passivo para o futuro. Então, você permite ao usuário final, no momento do seu consumo, ele fazer com que a sua conta esteja maior ou menor através de uma deliberação pessoal. Isso é importante porque trouxe o que eu digo, a crise para tempo real, né? Então, chegou a crise, em tempo real nós estamos enfrentando. Mas passado esse momento, gostaria de até aproveitar aqui o senador Eduardo Braga, para que a gente fizesse uma reflexão. Porque todo remédio tem contraindicações e tem efeitos colaterais, presidente, né? Então, quando você faz algo deste porte, e onde nenhum outro setor estava preparado, nós tivemos diversos setores que tiveram que rebater esses custos e levar, exemplo, algo que eu conheço um pouco, para a conta da água, e quando não dá conta da água, hoje
as companhias estaduais, as empresas privadas, as autarquias de água e esgoto, que têm no seu custo, no seu padrão de custo, certo? No seu custeio, 30% quase dos seus custos vem do custo de energia. Isso, ao mesmo tempo que gerou um benefício para o setor elétrico, o setor de saneamento, água e esgoto, que foi quem tinha o pior problema, porque não tinha água para poder fazer a distribuição, teve que arcar com esse prejuízo. Como é que nós poderíamos, presidente, pedir ao doutor Romeu para que ele pudesse nos ajudar para que esse remédio que foi colocado e que nos fez sobreviver, né, à falta de água, né, ao desabastecimento, ele pudesse tirar um pouco do impacto no setor, principalmente nos setores de água, energia e de logística, certo? A gente tentar encontrar uma forma para que a gente pudesse fazer esse enfrentamento e que esse custo social não também fosse distribuído só pelos consumidores, mas que também não virasse um efeito cascata, porque esse é um efeito cascata que está acontecendo. Então, se a gente pudesse aí regular um pouco, né, como é que nós poderíamos fazer esse enfrentamento para, nesses momentos de bandeira vermelha, certo? Ou amarela, nós tivéssemos uma subida nessas tarifas, certo? Para fazer esse contraponto, como nós poderíamos fazer com que o saneamento, o setor de logística pudesse também absorver esse tipo de custo, desse custo efetivo que se amplia naquele instante. Então, eu quero finalizar dando os parabéns para isso, né? E fazer também, acho que a casa deve estar aberta aqui para fazer o debate sobre a questão dos subsídios. Acho também que um aperfeiçoamento sempre, presidente, dos subsídios é importante para a gente modernizar os setores e finalizar tentando perguntar uma coisa que eu acho que é fundamental. Qual é o plano de universalização, certo? Qual é esse horizonte de universalização? E da mesma forma, Tiago, que é fundamental a gente ter essa matriz desses pontos críticos das obras que estão, certo, vigentes e também as obras que vocês têm o histórico desses obstáculos que diminuem a velocidade entre a vontade política, o orçamento e a geração da própria energia. Quais são esses pontos críticos que fazem a universalização ainda não acontecer no Brasil? E para finalizar, só por curiosidade, porque geralmente os homens públicos, né, eles são sempre cobrados em alguns momentos por algo que, quando historicamente acontece, as pessoas esquecem. Me lembro, não me lembro a época quem era o ministro ou quem era o presidente, que quando se começou a pensar em se fazer um parque térmico no país, a grande mídia, né, técnicos, especialistas do setor, dizia que isso não era importante para o país, que isso era uma brincadeira com um país que tinha excesso de capacidade hidráulica, que tinha possibilidade de geração de outros tipos de energia. E, naquele momento, alguém teve a coragem, não sei quem foi, de fazer um enfrentamento político dessa questão, presidente. E hoje se vê eficaz essa medida e traz à tona que, se não fosse essa medida anteriormente assumida pelaquela pessoa, aquele ente ou aquele setor, nós estaríamos, né, talvez, vivenciando um dos problemas mais graves na geração de energia. Então, eu queria parabenizar ao doutor Romeu, ao presidente, aqui a comissão, por esse importante encontro. Muito obrigado.